Aviso importante: as mulheres estão proibidas de ler este livro. Portanto, não assista a este vídeo que é a versão audiobook. Obrigada. Leitura do livro O Jardim da Paz. Versão audiobook do autor Rabino Shalom Arush. Realização: Canal Marido de Verdade no YouTube. Leitura da primeira parte do capítulo 6. Capítulo 6, Frente a Frente. O Talmud, TB, Bava Batra, 99, indica uma contradição entre dois versículos que descrevem os querubins que ficavam no topo da Arca da Aliança. Em Êxodo 25:20, a Torá afirma: "E serão os querubins, com suas faces, uma frente à outra." Já em Crônicas 3:13, o versículo diz que suas faces estavam voltadas ao santuário, sugerindo que eles não olhavam um para o outro. O Talmud responde a essa contradição. O versículo de Êxodo refere-se a quando o povo judeu cumpria a vontade de Hashem, já o versículo de Crônicas refere-se a quando o povo transgredia. Quando Israel cumpria a vontade de Hashem, os querubins ficavam frente a frente, como dois amantes olhando um nos olhos do outro, um sinal de que Hashem também olhava sua nação com amor. Quando Israel transgredia, metaforicamente virando as costas para ele, os querubins milagrosamente viravam o rosto, sinal de que Hashem também havia virado as costas para o povo. Os querubins serviam como uma medida da espiritualidade da nação judaica. Os querubins tinham a forma de um menino e uma menina, e desse fato podemos aprender um princípio fundamental sobre a paz entre marido e mulher. Quando o povo judeu cumpria a vontade de Hashem, ele fazia os querubins se olharem amorosamente. Quando o povo judeu transgredia, Hashem fazia os querubins não olharem um para o outro. Desse modo, quando o marido e a mulher cumprem a vontade de Hashem, ele os aproxima. Se eles desrespeitam a sua vontade, ele faz com que eles se afastem um do outro. Assim como os querubins indicavam a posição espiritual da nação, a paz no lar mostra a posição espiritual do casal, especialmente a do marido. A Shalom Bait é como um diploma pendurado na sala, assinado por Hashem, que declara que o marido está cumprindo a sua vontade, particularmente indica que o marido mantém a sua santidade pessoal. O bom caminho. O Rebbe Nashima, em Likutei Moharan, 1187, escreve que a paz no lar depende totalmente do marido. Ele explica que quando o marido é recatado e mantém sua santidade pessoal, lança 224 luzes espirituais sobre a esposa. 224 é o valor numérico equivalente à palavra hebraica deresh, caminho, e ela, por sua vez, reflete essa luz de volta para ele. A esposa fica feliz e o apoia em tudo o que ele faz. Esse é outro significado para o versículo de Êxodo sobre os querubins, com suas faces, uma frente à outra, ou seja, o marido e a esposa se iluminam. Mas se o marido corrompe o seu caminho, com a violação da sua santidade pessoal, porque tinha corrompido toda a criatura, o seu caminho sobre a terra, Gênesis 6:12, ele não pode mais iluminar a esposa e ela ficará contra ele. Os sábios nos ensinaram: se ele não merece, ela fica contra ele. O corpo problemático. De acordo com o Zohar, Adão não se beneficiou do mundo físico, pois seu corpo era completamente espiritual. Mas isso durou até o pecado. Quando o corpo de Adão veio ao mundo, o sol e a lua deste mundo o viram e suas luzes se ofuscaram diante dele, assim como a luz de uma vela durante o dia. Quando Adão pecou ao comer da árvore do conhecimento, isso causou uma mácula em todos os mundos e todos eles desceram de seus respectivos níveis. A luz sublime que brilhava sobre ele escureceu. Ele precisava de um novo corpo feito de carne e pele deste mundo, como está escrito: "E fez o eterno Deus para o homem e para sua mulher, túnicas de pele e os fez vestir." Esse era o corpo físico que podia se beneficiar dos desejos do mundo físico. Zohar, Parashá Kedoshim, página 83, com explicações do Matok Midvesh. A felicidade da esposa e a paz no lar dependem completamente do marido. Essa santidade tem dois lados. Primeiro, ela refere-se à conduta cotidiana do marido com relação à esposa, ou seja, se ele a trata com amor e respeito. Segundo, a santidade pessoal refere-se à conduta com relação à esposa nos dias de união,
que também devem ser amorosos, marcados por bondade e consideração pelas necessidades da mulher em vez de levar-se em conta apenas os desejos animais do homem. A santidade pessoal do marido, ou Tikkun Abrit, influencia forte e positivamente a felicidade da esposa. Há vários níveis espirituais de Tikkun Abrit, mas o nível mais básico é o cumprimento da lei judaica, Halasha, em todos os aspectos do relacionamento conjugal. O Rebbe Natan de Breslav afirma: o elo judaico do matrimônio conforme a nossa Santa Torá é um aspecto da santidade pessoal. Rio Shonashilo, 3. A adesão aos estatutos da lei judaica nessa área, veja Shulchan Aruch, Orash Shaim, capítulo 240, conduz a relacionamentos conjugais gratificantes e bem-sucedidos. O descontentamento da esposa ou qualquer outro problema na paz conjugal pode quase sempre ser ligado a uma brecha na santidade pessoal do marido. Quando reforça o seu Tikkun Abrit, ele percebe que sua esposa fica muito mais contente com ele, como veremos a seguir. Atenção ou desejo. Após o pecado da árvore do conhecimento, Hashem amaldiçoou Eva. Ela e todas as mulheres seriam subordinadas ao marido, como está escrito, e para teu marido será o teu desejo e ele dominará em ti. Gênesis 3:16. O significado dessa punição é que a vitalidade e a alegria da mulher vem do marido, da honra e da atenção que ela recebe dele, como explicado nos capítulos anteriores. Um dos motivos que impede o marido de dar amor e atenção à mulher é o desejo por sexo. Quando o marido deseja estar com a esposa, ele para de dar e quer apenas receber. Ele deixa de ser uma fonte de vitalidade para ela e consequentemente não a domina mais. Ao contrário, ela passa a controlá-lo, já que ela tem o que ele deseja. O Rebbe de Kotysk comentou sobre o versículo acima: o marido domina a mulher apenas quando ela o deseja, e não o contrário. Se ela é apenas um objeto de seu apetite, ela o domina e seu lar se desmorona. Um lar assim não dura. Há uma regra espiritual que diz: quando o marido deseja a esposa, ele cria nela uma força exatamente oposta, a sensação de que ela não pode suportá-lo. A cobiça do marido é refutada pela repulsa da esposa. Quanto mais forte o desejo, mais forte a repulsa, até que não exista sofrimento maior para a esposa do que ter uma relação íntima com o marido. Ela não vai querer nem que ele a toque. Uma esposa assim chega a temer o dia da mikve, sentindo-se como um condenado à morte no dia de sua execução. O marido sente que está lhe dando amor e a mulher sente que está entrando nas profundezas do purgatório. Muitas vezes, os maridos confundem o desejo sexual pela esposa com amor. A verdade é que enquanto o marido deseja a mulher, ele não pode realmente amá-la. Amor é doação, desejo é receber egoistamente. Uma maneira de testar o amor é analisar o que acontece quando os desejos físicos estão saciados. O desejo pela esposa desaparece repentinamente. A empolgação e o amor desaparecem como se nunca tivessem existido. Talvez ele até sinta uma certa repulsa e não tenha paciência para conversar com ela. Ele vai direto dormir? Se é isso o que acontece, parece justo dizer que esse contato com a esposa serve para satisfazer os próprios desejos do homem e não para atender às necessidades da mulher. O amor que ele sente nada mais é que desejo. Quando o marido trata a esposa do mesmo modo como trata objetos inanimados, que não têm alma nem sentimentos, a esposa se sente mais morta que viva, como um recipiente vazio. Amor ou ódio? A Bíblia narra a história de Aminon e Tamar. Aminon tinha um imenso desejo de estar com sua irmã Tamar. Após muitas tentativas fracassadas de seduzi-la, ele a pegou à força. Imediatamente após essa ocorrência, a Bíblia diz: e Aminon a odiou com um grande ódio, pois maior era o ódio por ela do que o amor que ele tinha por ela. Samuel 2 capítulo 13. Nossos sábios aprenderam com essa história que amor baseado em desejo se transforma em ódio, pois, qualquer amor que dependa de uma causa específica, quando essa causa deixa de existir, o amor deixa de existir. Mas se o amor não depende de uma causa específica, ele nunca cessará. Que tipo de amor dependia de uma causa específica? O amor de Aminon e Tamar. E que amor não dependia de uma causa específica?
O amor de David e Jonathan. Ética dos pais. 5:19. O Meir explica que Aminon amou Tamar apenas por gratificações sexuais. Depois de obter sua gratificação, ele não podia suportá-la. Quando o marido deseja a esposa, ele acaba odiando-a. O seu desejo por ela constitui uma causa específica. Então, quando ele não mais se satisfaz, seu amor por ela termina. Quando ela não mais o corresponde, ele reclama e passa a odiá-la. Se o marido tem o comportamento concupiscente, ele certamente desenvolverá um desejo por infidelidade também. Mesmo que ele não seja literalmente infiel, será infiel com os olhos e a mente. Ele olhará outras mulheres e desejará sua beleza. O Yeseará lhe mostrará constantemente que outras mulheres são muito mais atraentes e empolgantes que a própria esposa, como escreveu o rei Salomão em Provérbios 9:17, a água roubada é mais doce. O homem que olha outras mulheres não pode amar completamente a esposa. Ela estará sempre com raiva, como está escrito, o desejo cria separação. Provérbios 18:1. O Ben Ishi Shai conta uma história sobre esse assunto, dizendo que um rabino certa vez perguntou a um de seus congregados quantas mulheres ele tinha. Confuso, o homem respondeu: "Querido rabino, você sabe que eu tenho apenas uma esposa." O rabino respondeu: "Você está mentindo. Na verdade, você tem várias mulheres e as esconde em câmaras secretas. Posso ver que muitas vezes você sonha com as mulheres de outros homens, e o pensamento dessas mulheres estão fixados em sua mente e em seu coração. Este último contém as câmaras secretas a que me refiro, onde você esconde essas outras esposas." O homem envergonhadamente admitiu a verdade. Quando um homem pensa em outras mulheres, olhando e sonhando com elas, além de estar sendo infiel à esposa, ele também viola várias proibições da Torá, já que é proibido que um homem olhe propositalmente para outras mulheres ou que pense nelas. Isso incorre na transgressão de 2 mandamentos: não adulterarás, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. A mitzvah do tempo dela. O tratamento carinhoso antes da união física é de extrema importância para a mulher. O Rav Shlomo Wolbe, de abençoada memória, escreveu: "A intimidade física é uma sedução poderosa, mas a esposa não se engana com esse tipo de sedução. Ao contrário, durante o contato físico ela pode sentir se não há proximidade espiritual. Precisamos saber que a união física é o pico da intimidade, mas para chegarmos ao ápice de qualquer coisa, temos de percorrer uma jornada. A intimidade física destituída de proximidade espiritual é ofensiva à mulher. As mulheres buscam apenas intimidade espiritual e consideração. É isso que elas amam. Quando a esposa recebe esse tratamento amoroso, ela também desejará ter intimidade física. Mas se seu marido não demonstra consideração, cuidado e proximidade constante de mente e alma, a esposa não suportará nem o pensamento de uma relação íntima com ele. A proximidade física que não parte da proximidade da alma é degradante e dolorosa para a mulher. O ensinamento do Rav Wolbe é a base para os relacionamentos conjugais bem-sucedidos. Espiritualmente, amor e respeito pela esposa são meios para um bom sustento. O verdadeiro amor é resultado da preocupação do marido pela esposa e não pelos seus próprios desejos, assim como seu reconhecimento de que a mulher é uma pessoa estimada e não apenas um veículo para a satisfação de prazeres. A mulher quer que o marido esteja com ela. Ela não é apenas um corpo, mas uma alma radiante que aprecia intimidade, atenção, comunicação, consideração, respeito e o amor de 2 almas que se juntam. O marido que se concentra em satisfação física não provê à esposa nenhuma das gratificações emocionais e espirituais que fundamentam a vitalidade dela. O termo hebraico que designa os direitos conjugais da mulher, Oná, significa literalmente o tempo dela. O verdadeiro cumprimento das obrigações do marido exige muito mais tempo que o ato físico em si. O marido só cumpre essa mitzvah se faz a esposa sentir que ele realmente se importa com ela, e ele só consegue isso quando escuta, elogia o que ela é e o que ela faz, expressa sua gratidão e quando diz o quanto ela é importante. Esses são os passos que levam à montanha da intimidade.
No topo está a união física, que também deve ser repleta de amor e carinho, com o desejo de se unir a ela como pessoa, e não apenas como um corpo. O ato da união física não satisfaz a necessidade espiritual e emocional essencial da mulher, exceto quando serve como uma maneira de sentir o amor do marido. A mulher não tem nenhuma necessidade ou desejo pelo ato em si, como o marido tem. Geralmente as mulheres estão cansadas à noite e gostam de descansar do trabalho do dia. A intimidade que recarregar a sua bateria espiritual e emocional vale o esforço. Um ato vazio e animalesco para aliviar o desejo contido do marido está num dos últimos lugares na lista de prioridades dela. A necessidade dela é apenas a proximidade espiritual que a intimidade pode fazer surgir entre eles. Quando o marido é luxurioso, ou sabe que tem dificuldade em manter sua santidade pessoal, ele deve determinar se está indo satisfazer o tempo dela, ou o tempo dele, quando aborda a esposa para relações íntimas. Se ele se aproxima da esposa sem intenção de expressar seu amor ou de fazê-la feliz, ele provavelmente está querendo satisfazer o tempo dele, o que a mulher percebe e não é uma mitzvah. Isso pode desencadear um ciclo negativo de acontecimentos, como discutiremos no próximo tópico. Quanto mais o marido é generoso com a mulher e protege sua santidade pessoal da melhor maneira possível, mais Hashem o ajuda a cumprir essa mitzvah e a viver com amor e paz no lar. Em suma, a aproximação física não corresponde ao tipo de intimidade que a mulher deseja. A mulher precisa ser amada em sua totalidade, alma, mente e corpo. Se o marido tem falhas na área da santidade pessoal, ele não consegue se conectar à alma da esposa. Mas quanto mais ele melhora a sua santidade pessoal, mais a esposa se encantará com ele e o desejará. Círculo vicioso. No Sefer Hamido, Dinheiro, 2:27, o Rebbe Nachman escreve: quem separa o homem de sua esposa, ou seja, torna a mulher bonita para o marido, mas difama o marido para a esposa, até o casal se separar, perde seu sustento. Não discutiremos porque quem o separa perde seu sustento. Vamos nos concentrar no modo como ele o faz, tornando a mulher bonita para o marido. Isso não faz sentido. Se alguém quer separar um casal, deve falar mal da esposa para o marido. Como é que tornar a mulher bonita aos olhos do marido pode separar um casal? Podemos entender esse caso de acordo com a regra espiritual mencionada anteriormente. Se alguém torna a esposa mais bonita aos olhos do marido, essa pessoa aumenta o desejo do marido por ela. Ao sentir esse desejo, a mulher ficará com repulsa do marido. O encrenqueiro reforça esse senso de repulsa dizendo à mulher como seu marido não vale nada. O marido fica com raiva da esposa porque ela recusa relações íntimas e um círculo vicioso é criado. Desse modo, o encrenqueiro coloca o casal numa espiral que pode terminar em separação e divórcio. Saia do purgatório. Já passei horas e horas escutando as tristezas e os sofrimentos das pessoas que me procuram, tanto casais como indivíduos, e tenho notado um tema recorrente: a destruição do homem, da mulher e da família como resultado de o homem ter se tornado escravo de seus desejos sexuais. No começo da minha jornada, meu professor e guia espiritual, Rabino Eliezer Berland, enviou-me para ajudar um casal a fazer as pazes. Fui à casa deles e falei com a esposa do homem que conhecia o Rabino Berland. Ela me disse a verdade: o marido tinha um desejo insaciável e ela estava absolutamente enojada. Ela chegou ao seu limite e disse que não queria mais viver com ele. Voltei ao meu rabino e disse: não há nada a fazer, o marido está tão maluco de desejo que sua esposa não está preparada para continuar vivendo com ele. Se é assim, respondeu o rabino, você está certo. Não podemos fazer mais nada. Muitos maridos que me procuram sofrem de ansiedade, confusão e preocupação. Alguns a ponto de querer acabar com o casamento ou até mesmo com a própria vida. Cheguei à conclusão, depois de ouvir suas histórias, de que eles haviam virado escravos do próprio desejo sexual, que não lhes dá descanso. Eles não sabem o que fazer consigo mesmos. Para muitos, essa situação é um inferno em vida. A mulher sente nojo de um homem assim.
O marido que tenta satisfazer seus desejos de outras maneiras se enche de remorso e autodesprezo. Penso que a única saída é escapar do desejo. O homem precisa dormir sozinho, parar de olhar lascivamente a esposa, outras mulheres e a mídia. Deve dedicar horas à reza, implorando para que Hashem o salve da prisão de cobiça em que está. Fotos indecentes devem ser proibidas, ele deve dizer Tikkun Klal todo dia e ir a mikve também diariamente, ou ao menos uma vez por semana. Mais que tudo, é preciso buscar a assistência de Hashem para superar o desejo por luxúria, especialmente por meio de reza pessoal. Alguns maridos que não têm problemas com desejos sexuais também me procuram reclamando que a esposa se recusa a relações íntimas, esperando que eu justifique sua queixa e coloque a mulher em seu lugar. Eles esperam que eu culpe a esposa por não cumprir suas obrigações conjugais. Para sua grande surpresa, não apenas eu não justifico suas reclamações, como lhes digo claramente que se eles não conseguirem abandonar seus desejos vulgares, o sofrimento não acabará nunca. Escapar do desejo é essencial para a paz no lar. Nossos sábios chamam a proteção da santidade pessoal de proteção da fundação. A santidade pessoal é o fundamento da fé e de todo traço positivo de caráter. Se um homem quer ter fé, humildade, tranquilidade, se ele quer ser alegre e paciente com os outros, especialmente com sua esposa, precisa começar cuidando de sua santidade pessoal. Isso cultiva um solo fértil no qual ele pode desenvolver todas essas qualidades. A única maneira boa e saudável de um casal viver junto é a descrita no começo da Torá, e a teu marido será o teu desejo, e não o contrário, e ele dominará em ti. Fim da leitura da primeira parte do capítulo 6.